Capítulo 12. Caleb parou e limpou a neve derretida dos seus óculos de proteção. Ele tinha chegado ao local do acidente a tempo, apesar da inclinação da colina e da espessa camada de neve. Ao ver a dimensão da área devastada e a violência do impacto do avião, ele ficou admirado que Amélia tivesse conseguido sobreviver. O assento dela, que parecia ter se desprendido quando a aeronave atingiu a linha das árvores, estava a cerca de 100 metros do local principal da queda. Ao vasculhar os destroços, Caleb encontrou o piloto. "Droga", murmurou ele, reconhecendo-o. "Billy." Após cavar uma cova rasa devido ao solo congelado, ele recolheu a aliança de casamento e a carteira de Bill, sabendo que sua viúva as desejaria. Com uma breve oração, sepultou o piloto, cobrindo o local com grandes pedaços da aeronave para evitar que animais o desenterrassem. Quando terminou, ele amarrou tudo o que achou que poderia ser útil, e algumas coisas que não eram, ao seu trenó, e começou a descer a montanha. Na metade do caminho, viu as nuvens se aproximando do vale, lá embaixo. Pegando sua bússola, encontrou o caminho e continuou a caminhada, redobrando seus esforços para chegar antes da tempestade. Ao chegar ao topo de uma pequena colina, seu olhar foi atraído por um ponto brilhante, à sua esquerda. Apertando os olhos, ele mal conseguiu distinguir o telhado de sua cabana, através da neve que caía. "Que menina esperta", pensou ele enquanto ajustava a direção e caminhava os últimos 100 metros até em casa. Amélia estava tão focada nas fotografias e nos documentos que havia encontrado, que não ouviu a porta abrir atrás dela. "O que você está fazendo?", trovejou Caleb, parado na abertura escura. Amélia levantou-se rapidamente, espalhando as fotos e cartas que estavam em seu colo. "Você conseguiu?", ela exclamou, envergonhada por ter sido pega bisbilhotando, mas também feliz por ele ter voltado em segurança. Deixando a mochila na porta, Caleb passou por ela com o ombro e começou a recolher os papéis. "Com que direito você mexe nas minhas coisas?", ele perguntou. Amélia se ajoelhou no chão com ele, tentando ajudar a recolher a bagunça que havia feito. "Não toque neles", disse ele com firmeza, afastando as mãos dela. "Sinto muito, Caleb", disse ela, tocando em seu ombro. "Você não tinha esse direito", disse ele, contendo um soluço, enquanto olhava para a foto do bebê. "Por favor", ela implorou, "deixe-me ajudar." Caleb assentiu brevemente com a cabeça e permitiu que ela o ajudasse a empilhar e amarrar novamente os fardos. Quando tudo estava de volta aos seus lugares originais e a tampa fechada, Caleb se encostou no baú, com os ombros tremendo de tanto soluçar. Amélia se levantou e arrastou as sacolas que Caleb havia deixado na varanda, fechando a porta atrás de si. Em seguida, voltou a se ajoelhar diante dele, segurando suas mãos trêmulas nas suas. "Caleb, me desculpe", disse ela sinceramente. "Não queria ser intrometida." "Você não tinha esse direito", suspirou ele, enquanto o choro diminuía. "Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria", disse ela, com sinceridade transbordando de seu ser. "Eu sei", disse Caleb, finalmente olhando para ela com os olhos marejados. Tentando mudar de assunto, Amélia apontou para as sacolas. "Vejo que você encontrou o local do acidente", disse ela. "Qual foi a gravidade?" "Foi bem ruim", suspirou ele sentando-se à mesa, agora limpa. "Você teve muita sorte de ter saído viva." "Havia algo útil?", perguntou ela, sem querer reviver o acidente, mas tentando desviar o foco de sua curiosidade. Sabendo o que Amélia estava tentando fazer, e agradecendo-lhe interiormente por isso, Caleb puxou a mala maior e mais surrada, e abriu o zíper. "O transmissor de emergência do avião foi danificado na queda, então não há como aproveitá-lo. Mas encontrei o kit de sobrevivência", disse ele, tirando alguns itens de dentro. "Tem rações militares para 2 semanas, que são ótimas de se ter, mas não tão boas de comer. Acho que devemos guardá-las para quando estivermos em uma situação desesperadora." "Nunca experimentei." "Então, vou acreditar na sua palavra", disse Amélia com uma risadinha. Também havia um bom kit médico de emergência, alguns apetrechos de pesca, uma faca muito boa, disse ele, desembainhando a faca e mostrando a lâmina brilhante para Amélia. "Muitos fósforos",
algumas luzes estroboscópicas e sinalizadores de fumaça. 2 redes mosquiteiras muito úteis, o machado e as raquetes de neve, estavam completamente tortos e lascados. Então, os deixei para trás. Havia também alguns sacos de dormir para temperaturas abaixo de 0 e alguns cobertores de lã grossos. Uau! Disse Amélia, olhando fixamente para a pilha crescente de tesouros. Ainda não terminei, sorriu Caleb, levando a mão de volta à mochila. Também encontrei uma serra de arco e 3 lâminas extras. Uma mochila com cerca de 9 metros de arame para armadilhas. Um cinzel de gelo, uma pá de neve dobrável. 3 lanternas e pilhas extras. E por último, mas não menos importante, encontrei o estoque de bebidas do piloto. Bebida alcoólica? Perguntou Amélia, com os olhos arregalados. Você está me dizendo que o piloto estava bêbado? Não, senhora, disse Caleb. Billy era um homem melhor do que isso. Billy! Ela murmurou. Sim, esse era o nome dele. Sim, ele assentiu. Billy era um excelente piloto de avião de pequeno porte, mas era um péssimo homem de negócios. Ele nunca foi bom com dinheiro. Então, inventou um jeito de ganhar muito. Ele comprava bourbon, gin, whisky e coisas do tipo em Anchorage ou Juneau. Sempre que levava um passageiro para os campos de petróleo, enchia o porão com o máximo que conseguia e vendia para os trabalhadores das plataformas de petróleo. Não existem lojas nos campos onde os trabalhadores possam comprar? Perguntou Amélia, sentando-se na beira da cama. Nem tanto, respondeu Caleb, olhando para ela do outro lado da sala. Veja bem, a maioria das empresas tem bares onde os funcionários podem beber, mas eles controlam bem esses caras, sabe, garantindo que todos cheguem ao trabalho sóbrios. Então o Billy teve a ideia de comprar barato e vender caro. E ele ia fazer isso justo na minha viagem? Perguntou Amélia, perplexa. Parece que sim, disse Caleb, assentindo com a cabeça. Pelo que parece, ele sobrecarregou o compartimento. E bum, você caiu. Então? Perguntou ela, tentando desesperadamente esclarecer. Nós batemos o avião porque o Billy estava tentando ganhar dinheiro fácil? Parece que sim, disse ele esfregando as mãos nos joelhos, enquanto se levantava. Vou vomitar, Amélia sussurrou, abraçando a si mesma. Ei, disse Caleb, tentando acalmá-la e sentando-se ao lado dela, abraçando-a. Você conseguiu sair viva, e daqui a uns 6 meses, o avião que traz meus suprimentos chegará e a levará para casa. Ao pensar em embarcar em outro avião, a compostura de Amélia se desfez, e ela começou a chorar, incontrolavelmente, se agarrando aos braços fortes de Caleb. Está tudo bem, ele murmurou, puxando-a para perto. Você vai ficar bem. Após alguns minutos, ela conseguiu recuperar o controle de si mesma e começou a respirar fundo, com tremores. Normalmente não sou tão emotiva, disse ela, com a voz embargada pelo choro. Você está brincando? Caleb deu uma risadinha, olhando para ela, surpreso. Sinceramente, eu esperava que você desabasse há muito tempo. Você fez isso? Perguntou ela, limpando o nariz com a manga. Sim, respondeu ele, rindo da meleca que ela tinha deixado no rosto. Perguntou ela, sem perceber sua própria aparência. Nada, disse ele, ainda rindo. Você só me lembrou um donut com cobertura. Só isso. O quê? Perguntou ela, tocando o rosto. Ai, meu Deus! Disse ela com nojo, afastando a mão coberta de ranho. Levantando-se, Amélia foi até a pia, pegou um pano e enxugou o rosto. Bem, suspirou ela, isso foi constrangedor. Não se preocupe com isso. Caleb riu baixinho. Para quem eu vou contar? Com outro suspiro, Amélia se virou e apontou para as sacolas que ainda não haviam aberto. E quanto a esses? Perguntou ela. O que tem dentro? Essa aqui são as capas protetoras para o avião, explicou Caleb, apontando para a bolsa à esquerda. Não são necessariamente úteis de imediato, mas são projetadas para proteger o avião de tempestades árticas quando ele está em solo. Então achei melhor tê-los do que não tê-los. Boa ideia, disse Amélia, concordando plenamente. E a última sacola, disse Caleb, erguendo-a e entregando-a a ela,
é sua. O conteúdo estava espalhado por toda parte. Recolhi o máximo que consegui encontrar. Obrigada, disse Amélia, abrindo a bolsa. Lá dentro estavam suas grossas meias de lã, cerolas, uma calça jeans e 3 suéteres. Ela também encontrou roupas íntimas e um conjunto de pijamas de flanela descombinados. Remexendo mais fundo, ela encontrou suas luvas de inverno pesadas e protetores de orelha de pele de coelho. No fundo da caixa estavam sua calça de neve, reserva e roupas térmicas. Isto é maravilhoso, suspirou ela, sentindo como se Caleb lhe tivesse trazido um tesouro de pirata quando encontrou a sua nécessaire. Finalmente posso escovar os dentes. Limpando a garganta, Caleb tirou uma pequena bolsa do casaco. Também peguei a aliança de casamento e a carteira do Billy antes de enterrá-lo, para entregar à família dele quando vocês voltarem à civilização, explicou ele, deslizando o objeto pela mesa em direção a ela. Com reverência, Amélia a segurou contra o peito por um instante e depois a guardou em sua mala de roupas. Obrigada, disse ela. Tenho certeza de que a esposa dele ficará muito grata por recebê-los. Ótimo, disse Caleb, levantando-se. Agora, só precisamos descobrir onde guardar tudo isso. Encontrei algumas lixeiras extras quando estava limpando mais cedo, disse Amélia, apontando para o local onde as havia empilhado. Olhando em volta, Caleb finalmente percebeu como sua cabana estava diferente. Você limpou? Perguntou ele. Sim, admitiu Amélia. Não consegui ficar parada enquanto você estava lá fora sozinho, então dei uma arrumada. Seu ombro? Respondeu ele, tocando levemente o braço dela. Tive o cuidado de não usar demais, explicou ela, dizendo que o toque dele a fazia se sentir estranha. Caleb aproximou-se da mesa e olhou para suas facas e desossar. Como você conseguiu deixá-los tão brilhantes? Perguntou ele. Usei vinagre, bicarbonato de sódio e muita força nos braços. Esfreguei o máximo de ferrugem que consegui, disse Amélia, sentando-se novamente para examinar sua pilha de objetos encontrados. Depois que secaram, passei um pouco de óleo que encontrei naquela lata azul ali em cima. Caleb ficou rígido. Aquela lata azul? Perguntou Caleb, apontando para que estava na prateleira. Sim, disse Amélia do chão, onde estava tentando organizar suas roupas. Droga! Caleb respirou fundo, fazendo o possível para controlar a raiva. Ela tinha revirado as coisas dele, reorganizado a casa e, pior de tudo, usado a gordura de urso que ele guardava para cozinhar. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou Amélia, percebendo a raiva em sua voz. Não, mentiu ele. É que este óleo, continuou ele, tirando a lata da prateleira, é muito difícil de encontrar. Desculpe, disse Amélia levantando. Sei rapidamente. Eu só usei uma quantidade mínima, juro. Caleb respirou fundo e se virou para olhá-la. Você não pode desperdiçar coisas assim. Entendeu? Disse ele com voz cansada. Eu não sabia do óleo, me desculpe, disse ela, pela 100ª vez, pelo que parecia. E sinceramente, eu também não tinha a intenção de mexer no porta-malas. Eu só estava tentando fazer algo útil. Eu sei, disse Caleb, colocando as mãos nos ombros dela. E obrigado. Agora, vamos guardar essas coisas e preparar algo para comer.